Ele pegou a faca e ele ficou com ela segurando. E ele vinha pra cima de mim com tudo. Ali eu fiquei entre umas cadeiras e rodando a cadeira, ele tentando se aproximar de mim. Ele chega e escumava na boca ali com raiva, me xingando, dizendo que ia me matar. E era aquela confusão toda, e era aquela perturbação. E eu gritando, o David, meu filho, nesse dia eu tava dormindo lá. Nesse dia ele tinha vindo dormir lá. E aí, vocês estão gostando da minha história? Então curta, comente, compartilhe. E se você já passou por alguma experiência como essa e você já venceu, então conte aí nos comentários para que outras pessoas possam ver que elas também são capazes. Então, depois da minha libertação total e completa, eu não tive mais medo, eu não tive mais desejo de morte, não tive mais desejo de tirar minha vida. Eu já posso ficar sozinha e ir para algum lugar só, porque antes eu não saía de casa sozinha, eu tinha muito medo. E ficar em casa só, eu tinha medo demais, queria sempre estar com alguém. Dormir no escuro não conseguia, tinha que ficar a noite toda com as lâmpadas ligadas, às vezes eu dormia com todas as lâmpadas da casa. Então isso eu não tenho mais, graças a Deus que eu não tenho mais medo, não tenho mais essa ansiedade, até porque aconteceu a verdadeira libertação. E também porque uma coisa que eu tomei uma decisão e eu pensei, eu não peço para Deus restituição. Como que eu vou pedir para restituição que o meu passado foi só coisas muito ruins? Então eu não peço. Eu peço para Deus que está escrito em Apocalipse 21:5, está dizendo assim, eis, o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Escreve-me, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, só isso que eu peço para Deus. Tudo novo, porque o meu passado foi muito triste. Eu me lembro que eu fiquei sabendo que quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, foi feito um ritual para mim morrer na barriga da minha mãe e ela morrer também junto comigo. Eu estava laçada do meu pé para a cabeça. Isso foi muito difícil para mim nascer. E por conta disso, fizeram uma promessa com um santo, que é o mesmo nome meu nome é Raimunda. Então minha avó fez essa promessa para que viesse aquele laço, aquela corrente que me acorrentava do pescoço pro pé, viesse ser desfeita. E a fé deles foi essa. Então eu fiquei sabendo disso muito tempo depois. Então como que eu vou pedir para Deus restituição? Olha como eu já, no ventre da minha mãe. E eu me lembro também que sempre quando eu e meu esposo, depois de muitos anos, aconteceu que quando a gente deitava, logo que eu deitava também, eu sentia a presença negativa de alguma coisa que chegava ali. Ele deitava no nosso meio, então ali eu sentia uma presença muito ruim, gelava no lugar ali. Ali eu ficava já me sentindo mal, todas as vezes que eu ia dormir. E ali eu começava a ter ânsias de vômito. Então não tem como pedir restituição, porque foi um passado de coisas ruins. Então o passado eu não quero mais lembrar dele, não quero nada do meu passado. Eu tenho feito de tudo para evitar de voltar tudo aquilo. Eu não quero mais nada daquilo que aconteceu na minha vida para trás. E como meu esposo continuou com aquele vício do jogo de baralho, ele sempre insistia. A gente mudou de casa e aí ele decidiu ficar vendendo um jogo que chegou na cidade, onde esse jogo, as pessoas pegavam esse jogo para vender, ali ele ganhava algum valor em dinheiro para eles vender. E todos os sábados eles prestavam conta daquilo ali que eles estavam vendendo. E aí uma manhã pelo sábado, era cedo, ele tinha que prestar conta e ele saiu. E quando passou um pouco depois, uma pessoa chegou lá na casa onde a gente morava para avisar que ele tinha sofrido um acidente. Alguém tinha barroado nele no sinal e aí a gente tinha que correr para lá. E eu não cheguei nem a tempo de ir até lá, porque já logo prestaram socorro e levaram ele para o hospital. Aonde, quando eu cheguei nesse hospital, logo que eu entrei, as polícias já vieram ao meu encontro e com aquelas sacolas que ele tava ali, onde eles me perguntaram se a gente sabia daquilo que ele fazia. Ali tinha caixa de baralho, ali tinha aquele jogo que ele tava vendendo para ganhar aquele dinheiro, os dinheiros que ele já tinha vendido daqueles, tipo um sorteio, um jogo mais ou menos isso. Tava tudo ali espalhado naquele sinal, ali foi eles que ajuntaram as pessoas, os policiais. E eles perguntou se eu sabia daquilo ali que ele fazia. Eu digo, a gente sabia. Só que a gente tentou muitas vezes para ele evitar isso, largar isso, a gente aconselhava, mas ele nunca desistiu desse jogo de baralho. E ele fazia tudo isso para ele ficar mais na rua. E ali ele pegava aquele dinheiro e ia para as casas de jogo. Às vezes vinha chegar em casa já 1 hora, 2 horas da tarde, e todo dia se repetia aquela situação.
Ali naquela hora daquele acidente foi muito sério. Ele sangrava a cabeça, o nariz, e ali a família correu todo mundo para lá, minhas filhas ficaram tudo desesperadas, eu fiquei sem saber nem o que fazer. Então ali, aqueles médicos, aquele pessoal tomou uma decisão, chamou a gente para conversar e que a gente tinha que tirar ele para fora, que aqui na cidade não ia resolver a situação dele, então a gente tinha que ir para a cidade de Imperatriz, para ele lá fazer o tratamento, porque ele tinha dado traumatismo craniano, então não tinha como mais resolver nada ali por ele sangrava muito pelo nariz, pela boca, e gritava muito com dor na cabeça. E ali, naquela hora, foi uma decisão bem difícil, porque eu tive que ir sem quase levar nada, porque não dava tempo se organizar. E era só eu que ia com ele. Ali naquela hora que a gente já ia entrar na ambulância para levar ele às pressas, urgente, a minha filha Scarlett estava lá e ela decidiu ir comigo do jeito que estava ali, com a roupa do corpo. Aí o marido dela também estava lá, que é o Alexandre, e ela falou para ele ir em casa preparar uma mala. Ela falou que era para ele pegar e levar, e ele ia atrás em uma van ou era no ônibus, eu não me lembro em que ele foi. Só sei que aí ela que foi comigo. A gente chegou em Imperatriz ali, para dar entrada no hospital, foi uma luta, mas aí a gente conseguiu chegar lá dentro. Ele foi atendido e medicado. E aí ele, meu genro e minha filha ficaram ali fora na porta daquele hospital a noite toda. E eu lá dentro sozinha com ele. E ali ele gritava de dor, aí mesmo tomando a medicação, quando passava aquele efeito, voltava tudo novamente. E foi assim uma luta muito grande. Nesse período eu estava no jejum de Daniel. Então o que eu fazia? Porque ali a gente não conseguia dormir. Então era a noite toda ali, eu estava na fé, em oração, espírito, né? Daí então chegou um dia que eu já estava muito cansada. Aí minha filha veio ficar numa noite com ela e o esposo dela cuidando dele. Eu fui dormir na casa da sogra da Scarlett, que mora lá próximo. Ali foi bom porque aquela senhora me ajudou muito, porque como a gente até roupa a gente não tinha conseguido levar, muitas coisas eu não tinha conseguido, nem pra ele. Então ali eles me ajudaram muito mesmo, esses pessoal, fizeram muito bom pra mim. Eu só tenho a agradecer por tudo que eles fizeram por mim. E ali eu fui dormir na casa deles uma noite, enquanto a Scarlett e o Alexandre ficou a noite cuidando dele. Ali ela sofreu naquela noite, que ele não deixava ele dormir. Brigava, gritava, quando ela encostava perto, puxava os cabelos, era aquela zoada toda, ele muito mal mesmo. Acabou que chegou um dia que eles tiveram que voltar para a cidade de Balsas, porque eles tinham que trabalhar, eles trabalham por conta própria, então tinham que voltar. Aí a minha filha Carol veio para me ajudar a cuidar. Lá eles não queriam deixar ela entrar, porque não aceitava 2 pessoas, mas ali eu tive que chegar para eles e pedir, porque eu não ia sozinha dar conta de cuidar dele. Então eles aceitou. Ali à noite a gente sentava dentro de uma mala, a gente levou uma mala, né? E ali a gente colocava aquela mala no chão. Quando a minha filha Carol foi que levou essa mala, com algumas coisas que eu não tinha levado, era nada. Ali ela colocava aquela mala no chão, a gente sentava ali, dentro da mala encostada na parede, cochilava, porque não tinha como. E a maioria das vezes a gente ficava 2, porque ele ficava se debatendo, arrancava o soro, e ele gritava, ele pedia para ir no banheiro toda hora, e a gente levava, quando chegava lá, não, eu não quero mais, voltava. E era uma luta pra gente dar banho nele. E ali a gente ficou durante 15 dias, foi um sofrimento muito grande pra mim, mas a minha filha Carol, cuidar dele ali, daquela situação. E aí chegou o dia da gente voltar pra Balsa, a gente veio. E quando chegou em casa, ali, ele continuou por muitos dias. Ele não me conhecia, não conhecia as filhas. Ele via a gente como pessoas estranhas. Ele gritava dizendo que a gente tava batendo ele, que a gente tava machucando, pedindo socorro ali. Ele via a gente fazendo maldade com ele, onde a gente tava lutando para ajudar ele. E ele não comia mais, não comia nada, era no soro, mesmo em casa era ali naquele soro, gritando. Ele ficou numa situação que eu tinha que colocar uma água na vasilha e com a fralda eu passava no corpo dele com alguma coisa perfumada, limpar o corpo dele, porque não dava para colocar ele de uma forma que pudesse dar banho. Ele não conseguia sentar, era só deitado. Então ali eu tinha que cuidar dele como se cuida de um filho. E eu tinha que cuidar dele igual do filho, porque até alguma coisa que a gente fosse dar líquida para botar na boca para ele beber, eu jogava para fora. Foi muito difícil. Ali eu passei muitas noites sentada, sem poder dormir. Ele gritava muito, muito mesmo, pedindo socorro. Eu já estava que eu não estava mais conseguindo aguentar o meu corpo físico, de tanto cansaço, de tanto passar sono. E mesmo que algumas das minhas filhas me ajudassem, mas ainda não era o suficiente, porque já fazia muitos dias naquela luta. Ali eu tomei uma decisão.
E eu disse, agora eu vou pro altar. Porque eu não aguento mais essa situação de ver ele gritando noite e dia. Ele já não come, ele ficou tão magro, irreconhecível. Ele gritava, ele xingava, falava nome feio. Ele falava cada coisa assim, terrível mesmo. Mas ele não me conhecia, ele não conhecia nenhum de nós. Aí o pior de tudo era isso. E ali eu lutando com ele, ali eu fui pro altar. Eu peguei e fiz um sacrifício. Eu falei pra Deus, meu Deus, eu vou colocar ele no altar, vou entregar tudo que eu tenho aqui e fui pro altar. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, ele ia sair daquela situação. Porque ali ele estava morrendo aos poucos e ele não conseguia ouvir a gente. Ele não entendia nada que nós falava. Ele só gritava, chorava, se lamentava, xingava palavrão. Ele parecia que via algumas coisas estranhas, mas ele não conhecia a mim, não me conhecia, não conhecia nenhuma das filhas. A gente não tinha nem como falar a palavra para ele, porque ele não queria ouvir nada. Ali eu fui pro altar, coloquei toda a minha força, jejum e oração, entreguei para Deus. Aí quando passou poucos dias, ele começou a melhorar. Ele já começou a comer, ali ele já começou a melhorar. Tinha vez que ele me conhecia, outra vez ele não me conhecia. Às vezes conhecia alguma das meninas, outra vez não conhecia. Ficou naquela luta, uma hora conhecia, outra hora não. Só que ali ele foi melhorando porque ele começou a se alimentar. A gente já pôde conseguir colocar ele numa cadeira para levar e dar banho no banheiro. A gente já conseguiu levar ele, botar ele numa cadeira de roda. E ali foi aquela luta muito grande. Ali, muitos dias depois, ele conseguiu já levantar, dar uns passos. E ali logo ele começou a andar depois. Começou a andar e já começou a falar, mas assim, aqui a mulher ele não conhecia bem a gente. Aí eu, ainda eu tava no jejum. No jejum, aí já tava próximo do final e naquela noite, pela madrugada, eu tava indo um pouco cochilando, só que ele já conseguia levantar, ir sozinho no banheiro, e ele levantou e ele voltou. Ele levantou e voltou, e depois ele voltou novamente. Aí eu fiquei assim, prestando atenção no que ele ia fazer. Só que eu fiquei no quarto, eu não saí. Já ele tava indo no banheiro só, ele voltava, ele fazia tudo direitinho, já tava conseguindo fazer tudo que ele precisava. Só que ele ainda estranhava um pouco a gente. Ali eu levantei, já depois de muitas horas que ele tava ali, lá pro banheiro, quando eu fui no banheiro eu não achei ele. Aí eu saí, ele tava quase já fora no quintal, e eu peguei ele numa situação bem complicada, algo bem estranho que ele tava fazendo, que na hora foi um choque muito grande pra mim, aquela situação que eu vi. Ali eu fiquei me tremendo tanto, eu tremia tanto que eu não conseguia parar de me tremer. Eu fiquei completamente descontrolada na tremura que eu dei. Eu só consegui bater na porta do quarto da minha filha, Carol, e chamei ela e contei a situação. E aí ele já tinha voltado depois de muito tempo, ele voltou, ele nem me viu, voltou pro quarto e se deitou. Ali eu fiquei, assim, paralisada com aquela situação. Naquela hora, Deus falou comigo. Foi assim, algo tão claro, bem claro mesmo que Deus falou. Deus falou para me cuidar dele, para me ajudar ele a se salvar. Que era para me perdoar ele tudo aquilo que ele estava fazendo e que não era algo muito bom, mas era para mim confiar em Deus, confiar nele. E que Deus quis que eu ajudasse ele, ajudar ele a se salvar. E foi tão assim, algo bem esclarecido, que Deus me falou tudo que era para mim fazer. Ali na hora eu só falei assim, sim senhor, eu vou fazer. E pronto, na hora que eu falei isso, eu parei a tremura, parei tudo e pronto. Ali aquelas coisas que eu vi, aquela situação, foi como se eu não tivesse visto nada. Ali eu fiquei ali, dei continuidade ainda naquele lugar. A gente tinha que ter muito cuidado ainda com ele também, mas ele já estava bem melhor. A gente depois tivemos que mudar de casa, a gente foi morar num bairro bem longe. Ali foi uma casa que eu ganhei. E ali era o sonho da gente ganhar uma casa, que a vida toda a gente viveu muitos anos, mesmo quando a gente era bem financeiramente, mas a gente nunca tinha pensado em comprar uma casa própria. A gente alugava prédios caros para ter aquela churrascaria e ter lugar até para morar, mas nunca tinha conseguido a casa própria. E ali tinha ganhado uma casa, e a gente foi para essa casa, só que chegamos lá, e eu não dei início logo fazer aquilo que Deus pediu. Eu demorei uns dias ainda em organização e tudo, e aquela luta, aquela correria. Ele tinha hora que me conhecia, outra hora não. Um dia ele deu uma crise muito forte, logo cedo pela manhã. E ali eu fiquei com medo, eu não estava mais em condição nem de dormir no quarto junto com ele, porque eu não estava conseguindo confiar. Porque ele queria me matar de qualquer jeito ali. Ele tinha hora que não me conhecia, me desconhecia, via uma pessoa estranha. Então, ali eu me lembrei do que Deus tinha falado, porque nessa última vez, ele pegou uma faca. Eu não achava que ele ia pegar uma faca.
Ele pegou a faca e ele ficou com ela segurando. E ele vinha pra cima de mim com tudo. Ali eu fiquei entre umas cadeiras e rodando a cadeira, ele tentando se aproximar de mim. Ele chega e escumava na boca ali com raiva, me xingando, dizendo que ia me matar. E era aquela confusão toda, e era aquela perturbação. E eu gritando, o David, meu filho, nesse dia eu tava dormindo lá. Nesse dia ele tinha vindo dormir lá. E eu gritava por ele e nada dele acordar, um sono pesado, até que ele acordou. E ele pegou ele por trás, que ele tem muita força, ele pegou ele por trás e falou: rapaz, você tá louco, quer matar sua esposa? Aí tomou aquela faca dele. Ali foi que ele se acalmou mais, dizendo que ia me matar, porque 2 vezes, pela madrugada, ele acabou que viu eu na janela, orando. Eu estava buscando a Deus na madrugada. Então eu fazia muito isso, buscar pela madrugada. A casa tinha janela de vidro e ali eu via o céu bem claro, a lua. Então ali eu ficava buscando. Então ele me viu 2 vezes nisso, e ele, da primeira vez, ele falou assim: Raimunda, eu não acredito que tu tá me traindo. Tu tá aí fazendo o quê? Tu tá conversando com quem? Ele via as coisas tudo errado. Eu ali buscando a Deus, invocando a Deus, clamando, suplicando para Deus ter misericórdia de mim, me dar força, porque eu estava cansada, muito cansada de tanta luta, tanta dificuldade, e passando por aquele momento. E o que eu tinha que fazer? Buscar a Deus. Ali eu aprendi a buscar a Deus. Eu jejuava, eu me vestia de pano de saco pelas madrugadas e ficava naquela janela ali olhando pro céu. E outra vez ele vi outra vez eu fazendo isso, buscando pela madrugada. Eu não tinha como fazer outra coisa, então eu tinha que buscar a Deus, que era o que eu fazia, eu sabia fazer, aprendi, foi isso. Colocar em prática o que eu estava aprendendo na palavra de Deus. Aí ele falou assim: Raimunda, eu não acredito que tu tá usando droga. Como é que pode, Raimunda, depois de tantos anos, tu numa idade dessa, tu fazendo uma coisa dessa? Ele via eu fazendo coisa errada. E eu ali, buscando a Deus, clamando, invocando, suplicando pela misericórdia de Deus, para Deus me fortalecer, me dar força para permanecer até o fim. E ali no outro dia, quando as minhas filhas chegou, ele foi falar para elas, que disse que eu tava que eu tava traindo ele, e que eu tava todo dia na janela conversando com alguém ali, e que eu tinha voltado a usar droga. Disse que eu tava usando droga. Falou: minha filha, você não vê uma situação dessa? Olha o que tua mãe tá fazendo. Ali ele criava situação, coisa que não existia. Aí teve um dia que a minha filha chegou, sentou lá na sala junto com a minha netinha, ali. Não, ainda não tinha minha netinha. Ela só chegou lá e sentou, foi isso. E ali ele pegou as roupas da mala e começou... Da mala não, do guarda-roupa, e começou a jogar lá fora. E jogava no meio da casa e falava: aí, tu tá vendo o que ela tá fazendo comigo? Ela me mandou embora, tá jogando todas as minhas roupas aqui fora. Aí, tu tá vendo isso, minha filha? Tá vendo? E minha filha vendo tudo. A minha filha tem até um vídeo gravado dessa situação, que ele tava desse jeito. Aí... mas pai, não é ela não, é o senhor que tá fazendo, você tá inventando coisa com a mãe, pai, não faça isso não. Aí quando foi outro dia, ele novamente deu aquela crise de loucura. Aí ele começou a pegar as coisas e botando dentro de um caixote. Ele se levantou e arrodeou a casa, ele já conseguia fazer isso, arrodeando a casa, e lá ele tinha um caixote. Ele pegou esse caixote, trouxe pra dentro de casa, tava pegando a roupa dele tudinho, botando nas cadeiras da sala, em cima desse caixote, dizendo que tava tirando a roupa dele da mala, porque eu tinha proibido ele de botar as coisas dele, e não era mais pra ele ficar ali. Aí sempre bem que todas as vezes minhas filhas via. E a gente sofria muito com essa situação. Era uma luta muito grande. Mas ali eu pude confiar em Deus, buscar a Deus e crer que Deus ia me dar o livramento, a libertação daquela situação. E a gente continuou naquela luta. Quando foi um dia, ele fugiu de casa. Um descuido que eu tive. Ele foi parar na casa da minha filha, que morava lá próximo. E ali eu procurando ele pra cima e pra baixo, ele desesperado. Meu Deus, vamos fugir. Eu tava do jeito que ele fugia de casa. Tá igual a criança fugindo. Aí foi parar na casa da minha filha. Aí até que fim ele conseguiu voltar para casa. Foi uma luta para voltar, mas veio. Ali a gente tava... chegou um dia que a gente tomou uma decisão de fazer um núcleo na porta da casa para ajudar ele. Ouvir a palavra de Deus. E ali a gente começou a fazer aquele trabalho no bairro. A gente reunia muitas pessoas do bairro inteiro para vir ali, para aquela porta. Todos os finais... Tinha data lá da semana que a gente fazia os cultos na casa. E ali ele ficava sentado na porta. E ali eu comecei e pensei: eu tenho que colocar em prática o que Deus me pediu. Eu fui ensinar ele a orar. Ele não sabia orar o Pai Nosso, ele não sabia nada. Ele nunca tinha jejuado, ele nunca tinha orado, ele não ouvia a palavra, nada. Ali eu pegava a Bíblia, eu lia para ele, explicava. Ali eu orava com ele junto, eu abraçava ele, aí buscava o Espírito Santo com ele. Ali tudo que Deus mandou fazer, eu fazia. Aí um dia eu falei para ele que nós ia fazer um jejum. Ali nós fizemos esse jejum, eu fiz de poucas horas, porque como ele tomava medicação forte por causa do traumatismo craniano, ele estava tomando medicação porque ele sentia muita dor na cabeça, muita dor mesmo.
Ali eu fazia de poucas horas, não dava pra fazer um jejum longo. Então ali eu ensinei ele a se ajoelhar, que ele não se ajoelhava. A gente se ajoelhou para orar, buscar Deus. Tudo isso eu fiz. Fazia todos os dias de manhã, a gente quando eu acordava, eu orava com ele. Aí toda noite, do mesmo jeito antes de dormir. Quando eu demorava aí que ele já queria deitar, ele já perguntava: e aí, Arminda, tu não vai orar hoje comigo? Eu orava segurando nas mãos dele. E ali, tudo aquilo ali eu tava fazendo. Tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Aí o culto na porta de casa, ele ouvia ali a palavra. Como ele tinha dificuldade para ir para a igreja ainda, aí a gente fazia sempre lá, para ele poder ouvir a palavra de Deus. E por conta disso, ali foi colocado um ônibus para buscar o povo na porta da minha casa, porque ali a gente reunia aquelas pessoas. E em tudo isso ele já ficava feliz quando via aquele tanto de gente sentado na porta. Ele ficava alegre com o povo ali, todo mundo já conhecia ele. Então foi esse o trabalho que foi feito ali. E eu continuava nessa busca por ele, para ajudar ele a buscar o Espírito Santo. E ali a gente continuou naquela luta. Eu e minhas filhas vinham ali final de semana. Teve uma vez que uma filha minha mudou para lá, para morar comigo ali junto, para poder me ajudar a cuidar dele. Aí teve um tempo que ela saiu, duas filhas, uma vez foi a Scarlett, outra vez foi a Kate, veio morar na casa com a gente lá, para poder ajudar a cuidar dele, porque não era fácil pra gente levar ele pra igreja, pra gente ajudar mesmo ali em relação ao dia a dia, porque eu tive que cuidar dele como você cuida de um filho. Às vezes eu tinha que dar comida na boca dele, eu tinha que dar banho, tinha que trocar roupa, eu tinha que fazer tudo por ele. Ali eu tinha que explicar que muitas vezes ele não conseguia fazer, né? Ali também chegou o dia que ele conseguiu estar indo para a igreja. Aí a gente ia no carro do meu genro, ele levava no carro, aí a gente levava ele para ele assistir a reunião na igreja. Ele não levantava, era o tempo todo sentado ali naquela reunião. Ali ele só ouvia a palavra, sentado, batia palma, às vezes nem batia, ficava só ouvindo. Até que aí chegou um dia que aí ele já começou a ir no ônibus junto com o povo, todo mundo junto. A gente ia no ônibus, o ônibus lotado de muita gente do bairro, a maior alegria, a maior felicidade. Ali tinha muita gente que já era firme, né? Ali eu fiquei feliz de ver ele todo animado dentro do ônibus, a maior alegria. A gente tem até vídeo desse tempo, ele no ônibus. Ali um dia, eu tava na pia, ali eu tava preparando o almoço. Aí eu vi ele chorando. Aí eu fiquei preocupada, será que tá acontecendo uma coisa grave? Porque ele tinha muita dor muito forte, o indicador era muito forte, ele tomava medicação forte por conta que ele deu traumatismo craniano. Então aquilo ali não tinha, ele dizia que ele não ia conseguir ficar bom daquilo. E tinha que evitar dele ter um derrame, um infarto, alguma coisa assim, porque ele quando teve o acidente, ele deu um infarto, um derrame, deu um AVC, uma coisa assim. Não me lembrei qual foi desses que aconteceu. E o médico disse, se ele desse outra vez, ele não ia resistir. E ali a gente ficou nessa luta com ele. Aí nesse dia ele chorando, eu fui até ele, aí eu fiquei passando a mão no rosto, perguntando o que foi que aconteceu. Ele chorava que chegava as lágrimas, desciam no corpo. E eu fiquei preocupada, meu Deus, o que está acontecendo? Você está sentindo alguma coisa? O que foi que aconteceu? Ele disse, não, Raimundo, eu quero te pedir perdão. Porque eu fui um homem muito injusto contigo, eu fiz tu sofrer muito. Eu sou muito ignorante, eu fiz muito mal pra ti. Tu tem cuidado tão bem de mim. Tu cuida de mim, me dá banho, tu dá comida na minha boca, tu me leva por lugar, tu faz de mim, tu cuida bem mesmo. E eu vim te pedir perdão, eu quero que tu me perdoe. Eu disse, olha, eu já lhe perdoei faz tempo, pode ficar tranquilo, não fique mais assim. Não chore, porque se ele chorasse, ele poderia sentir muito mal. Então ali eu consegui acalmar ele naquele dia, ele ficou mais tranquilo. Eu pude perceber, a face dele estava diferente. Era como se o rosto dele não era mais aquele homem de antigamente, que ele tinha um rosto muito fechado, ele era muito trancado, ele não gostava muito de conversar, ele estava ali bem calado mesmo, uns tempos atrás. Depois que ele... Aliás, a vida toda, ele era uma pessoa assim que tinha uma cara bem fechada mesmo, ele era assim bem sério. Mas nesse dia eu pude perceber, a face dele estava assim, sei lá, parecia que ele estava, resplandecia algo diferente nele. Eu percebi isso, mas aí eu continuei, eu abraçava ele, buscava o Espírito Santo com ele abraçada, eu orava com ele o Pai Nosso, segurava nas mãos dele, firme, eu ungia ele todo dia, ungia a cama, eu fazia tudo que eu podia fazer, eu lia a Bíblia para ele, tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Porque ali nasceu um desejo dentro de mim tão grande que eu ia ajudar ele a ser salvo. Era minha missão, era ajudar ele a salvar a alma dele. Porque eu tinha falado para Deus que eu ia ser fiel a ele até o fim. Eu nunca ia
fazer nada de errado. Uma coisa que eu prometi para Deus, meu Deus, eu vou ser fiel até o último dia. E eu lutei com todas as minhas forças para mim nunca fazer nada de errado. Eu passei por muita dificuldade, muitas traição, muitas injustiças, mas eu permaneci fiel a Ele. Honrei a palavra que eu dei ali naquele lugar que eu morava tão ruim, ali naquele dia, no meio do sol quente. Eu falei para Deus que se Deus fizesse aparecer uma pessoa que me quisesse, um lixo como eu ia ser fiel até o último dia da minha vida. Enquanto essa pessoa vivesse, que eu não sabia qual de nós dois ia ser o primeiro que ia partir. Mas eu prometi para Deus, e ali eu estava honrando a palavra. Eu prometi na hora que Deus falou comigo naquela madrugada, para me ajudar ele se salvar, falar de Jesus para ele, levar a palavra. Eu fiz isso com muita alegria, com muito prazer. Até o último momento eu fiz isso. Eu nunca desisti. Todos os dias pela manhã eu estava ali, abraçada com ele, buscando o Espírito Santo. À noite, antes de dormir, eu buscava, eu segurava na mão, eu ajudava em tudo. Qualquer coisa que ele sentia, eu já ia lá, segurava na mão dele. A gente orava junto, buscava o Espírito Santo. Tinha vezes que ele ficava desesperado por causa do David, que ele tinha muita preocupação com esse nosso filho, que esse filho para ele era um filho muito querido e amado, mas dava muito trabalho para ele. Ele chorou muitas vezes por causa dele. E eu ensinei para ele, nunca mais você vai chorar pelo nosso filho. Todas as vezes que você se entristecer, você vá lá dentro, dobre o seu joelho e ore por ele. E aí, quantas vezes eu vi ele de joelho dobrado, chorando, orando pelo David, pedindo para Deus livrar ele, proteger ele. Ele aprendeu a fazer isso. Eu tive o prazer de poder ensinar, de obedecer Deus. Porque ali não foi ninguém que chegou para mim naquela madrugada, foi o próprio Deus que pediu para mim ajudar ele a ser salvo, falar de Jesus, levar aquela palavra. E isso eu fiz. Eu apaguei o passado. Eu pude apagar o passado com a minha libertação. Eu pude aprender a perdoar e amar. De fato, de verdade, eu não tinha mais mágoa dele, eu não tinha mais ódio dele, eu não tinha rancor, eu não pensava em nada de mal, eu não pensava em me vingar. A única coisa que eu queria é que ele fosse salvo. Eu queria que ele subisse para o céu, fosse salvo, que ele aprendesse a amar, porque eu tinha um desejo de ver ele buscando a Deus na igreja, adorando Deus junto com a gente, porque isso é a maior alegria da minha vida, era essa. Eu não era mais aquela pessoa de antes, eu não tinha mais dúvida, eu não tinha mais medo, eu não tinha mágoa, eu não tinha mais desejo de morte, eu não planejava coisa ruim para mim, eu não tinha desejo de mal nenhum mais. O meu desejo era só servir a Deus ali, naquele bairro, convidando as pessoas para ir para a igreja, convidando as pessoas a participar daquele culto na porta de casa, porque ali foi um trabalho que valeu a pena ser feito, porque eu creio que ele alcançou a salvação dele, porque eu percebi a mudança nele, no meu esposo. Eu percebi uma mudança muito grande, uma transformação. O modo que ele falava com as filhas, o desejo que ele tinha que as filhas viessem todo dia ali. Ali, quando o Júnior ligava, ele já perguntava: Raimunda, meu filho não quer falar comigo? A Esté ligava, ele perguntava: Raimunda, eles não estão querendo falar comigo? Eu acho que eles estão querendo falar comigo, meu filho e minha filha. Ali eles falavam muito com ele, conversavam ali. Ele mudou completamente o modo dele ser, o modo dele pensar, as atitudes dele. Ele se tornou uma pessoa mais calado, mais sábio. Ele não era mais rancoroso, não tinha mais aquele rancor comigo, porque antes eu pedi perdão para ele, ele dizia que nunca ia me perdoar. E ele mesmo chegou sem nem eu falar mais. Eu aprendi que não ia mais falar nada. Eu entreguei para Jesus, eu entreguei para Deus aquela alma, entreguei a vida dele para Deus, pedi para Deus cuidar dele por mim, porque eu não sabia fazer o que era certo, mas Deus estava me ensinando. Ali eu estava em obediência. Obediência foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E para mim foi uma honra, o maior privilégio que eu tive foi quando Deus falou comigo para mim fazer isso. Eu me emociono muitas vezes quando eu me lembro desse momento, porque ali eu pude entender o que Deus queria de mim e o que eu iria fazer e que eu fiz. Tá, minha filha Carol, que naquela noite ela viu como eu estava mal, e logo em seguida, quando Deus falou comigo ali, eu já fiquei bem. Ali eu já passei a ver de outra forma, não tive mais pensamento de coisa ruim que aconteceu. Então hoje eu só peço para Deus fazer tudo novo na minha vida, tudo novo. Eu oro muito a Deus e peço para Deus: meu Deus, tudo que eu não quero nunca mais. Eu não quero nunca mais voltar ao meu passado. Eu não quero nada que ficou para trás. Eu quero apagar isso da minha mente. Eu quero pedir para o Senhor que se faça tudo novo, igual está em Apocalipse 21:5. Que a sua promessa, meu Pai, tudo novo, tudo novo. Nada do passado, não quero lembrar, não quero pensar. Isso eu passei uma borracha, apaguei o meu passado. Hoje eu estou contando essa história aqui, é porque eu pude verdadeiramente me libertar. Eu estou liberta. E foi Jesus que me libertou, isso eu tenho certeza. Que Jesus me libertou em um sábado, 3 horas da tarde.
no dia 12 de outubro de 2015, Deus me libertou. Passou uma borracha, apagou toda a mágoa, ódio, rancor, ressentimento, malícia, maus olhos, a incredulidade, tudo que estava ali em mim foi arrancado. Eu não tenho mais nada disso. Eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias da minha vida, eu já acordo orando. Quando eu abro meus olhos, o que eu faço primeiro ali é orar. Eu pego a minha Bíblia, ali eu vou meditar na palavra de Deus. À noite, antes de dormir, não só esses horários não, que eu tenho lido. Eu tenho lido o livro de Esther, Neemias, Joel, e eu vejo ali sobre a importância do jejum, da oração, da palavra de Deus. Não só esse livro, mas outro livro. Eu tenho aprendido sobre isso. Então foi isso que eu coloquei em prática. Muitas vezes eu dormia no chão de noite para jejumar, orar, buscar Deus na madrugada. Eu pegava, deixava dormir na cama, botava uma toalha, ia para lá com a minha Bíblia, e a minha oração era lida de noite, ajoelhado, buscando, clamando com a cara no chão, invocando o nome de Deus para que houvesse um perdão, a mudança, uma transformação na minha vida, para a glória de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias da minha vida.